Toda vez que você quer que o governo gaste mais, a intenção vai ser sempre maravilhosa, ótima. Mas o que acontece? O governo gasta mais, ele aumenta seu endividamento, ele passa a ser visto como um pior pagador. Naturalmente, os juros da economia sobem, tanto para você controlar a inflação, tanto como o mercado agora passa a ver o governo como um devedor pior do que antes. Como é que nós vamos resolver essa questão no curto prazo, principalmente para tirar essa espada nas costas das pessoas que são castigadas pela inflação? Toda vez que a gente vai lá e reclama dos gastos elevados do governo, é porque no fundo a gente está preocupado com a inflação que vai prejudicar os mais pobres. Sem responsabilidade fiscal não existe responsabilidade social. Esse é um velho tormento, né, na história do Brasil. Porque essa é a discussão que a gente tem que ter. Como é que a gente gera renda? Como é que a gente gera riqueza? Só de você ter isso, as políticas públicas que você vai propor faz completa diferença. Como é que a gente pode prevenir o fato de que um surto de emocionalismo, uma decisão pouco pensada, né, o efeito dos demagogos, e acabe dando tom da democracia? Como você vê que é possível fazer com que o judiciário volte a ser uma corte constitucional que zele pela Constituição e deixe de ser um poder que tem um certo ativismo político, em vez de fortalecer a democracia, colabora para essa polarização e esse enfraquecimento das instituições democráticas? Esse mundo da democracia pautado em instituições clássicas da democracia liberal, essas aí, o parlamento, os sindicatos, os partidos, a mídia profissional, eu não digo que esse mundo explodiu, mas esse mundo perdeu relevância. Porque, no fundo, as raízes desse problema da polarização do populismo, eles são muito mais profundos. Com professores, ele não pode ser nem um profeta, nem um demagogo. O professor ele tem que usar com muita parcimônia o poder que ele tem. Não se cria consenso. Sem consenso não há democracia, né? Eu diria assim, até que a política tem que esquecer um pouquinho laica, ela tem que retomar uma discussão mais programática. Nós precisamos resgatar a nossa história e para que as pessoas possam entender que também temos referência. A nossa democracia não está aqui hoje por acaso, ela está aqui por causa da obra de muitos estadistas. Discutir o preço dos combustíveis a sério é discutir a paridade de preço de importação, a política de preços da Petrobras. Se adotou uma política injustificável de equiparar o preço da gasolina aqui no Brasil ao preço internacional. Nós precisamos acabar com essas falácias. O Boulos até pode entender de invadir terra, mas não de economia. PPI foi feito em 2016, sabe por quê? Porque o PT, na época da Dilma, fez o controle de preço. Controle de preço que deu prejuízo de 100 bilhões de reais. Mais do que teve de prejuízo na época da Lava Jato, que também foi na época do PT. Ora as bolas, o Brasil não é independente em combustível, precisa importar. Se precisa importar, se paga em que dinheiro, pelo amor de Deus? Se paga em dólar. Ah, Gilson, então por que não faz a refinaria? Apesar da Petrobras não ter um monopólio, o setor privado não tem segurança de investir no Brasil, porque não sabe quando o PT vai querer de novo controlar preço. Como que o investidor privado vai entrar no mercado para competir com o setor público que pode baixar o preço e vender abaixo do preço de custo? É claro que não vai fazer. Pessoal, controle de preço vai gerar prejuízo e esse prejuízo vai ser pago por quem? Pelo pagador de imposto. Privatiza a Petrobras, abre o mercado.